Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Em Busca do Robô Perfeito. É um projeto que nós vamos falar sobre trading automatizado usando robôs. Esse aqui é a landing page do projeto, se você não conhece ainda, tem aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá. Tem um vídeo inicial falando como que vai funcionar o projeto. Mas de modo geral nós vamos deixar robôs que nós vamos comprar rodando numa conta real e mostrar na prática como isso vai acontecer, tá? Já gravamos vídeo explicando como escolher o robô, qual vão ser os critérios, etc e tal. E hoje o vídeo nós vamos aqui, na verdade, aprofundar no primeiro robô que a gente colocou para rodar hoje, que é o Forex Truck, tá? A gente vai começar com ele rodando numa conta demonstrativa, vou mostrar aqui, já está rodando, e depois a gente vai para uma conta real, tá? Então esse aqui é o site do robô lá, forextruck.com, quem quiser, tiver interesse pode entrar lá e comprar, ou sugiro esperar um pouquinho, já que a gente vai mostrar aqui na prática, né? Tem aqui, ele tem dois, esse aqui que é o tradicional dele, que roda, a sugestão é rodar no USD CAD, tá? E eles lançaram o Turbo, que também funcionaria em outras moedas, mas a gente vai usar esse aqui principal. Primeiro porque a gente quer focar cada robô em um ativo para ter uma certa diversificação, tá? E não ficar muita coisa e a gente perder o controle. E esse aqui tem um histórico maior, tá? Como que funciona o robô? Qual que é a ideia? Para ser sincero, tem um monte de palavreado aqui e eles não explicam totalmente qual que é a estratégia do robô, tá? Vou ler rapidinho aqui, ó. Eu leio em inglês, vou fazer um no meio aqui, porque quando eu estiver lendo em inglês eu vou lendo em português, tá? Ele é um robô smart, inteligente, que opera 100% automaticamente. A estratégia, algoritmos usado nesse EA, esse EA é Expert Advisor, né, que é como o MetaTrader chama os robôs. Foi possível com a compatibilidade em qualquer corretora, então não tem que preocupar com condições especiais e qualquer corretora vai funcionar. Além disso, a gente fez o Forex Truck numa maneira que ele pode funcionar no MetaTrader 4 e 5. Portanto, ao comprar uma licença, você vai poder usar tanto no MT4 no MT5 sem nenhum pagamento extra, tá? Lógica e princípio de funcionamento. Nosso EA, o nosso Expert Advisor, tem uma funcionalidade especial. Ela consiste em dois blocos que funcionam juntos. Primeiro bloco, então em tese, o que será o primeiro bloco? Vou dar um zoom aqui pra gente. O primeiro bloco é responsável por abrir as ordens. Ele encontra bons pontos de entrada e apenas usa um lote fixo. Algumas vezes ele apenas abre uma ordem e algumas vezes pode abrir uma segunda ordem, dependendo do sinal do algoritmo. De uma maneira ou outra, o primeiro bloco acompanha cada operação e tenta fechá-la num bom lucro. Mas, se a situação no mercado muda, o EA, lembrando, é o Expert Advisor aqui, né, o robô, faz tudo o possível para fechar a trade num lucro pequeno ou em pequenas perdas, de forma a evitar drawdowns prolongados. Drawdown aqui é rebaixamento, né, aqueles períodos que a curva de capital desce muito. Na maioria dos casos, o primeiro bloco faz um excelente trabalho, mas se a situação sai do controle usual para esse bloco, então o segundo bloco é envolvido. Então, o que dá para entender aqui, né? Ele vai sair botando operação, uma ou às vezes duas, sair do controle, que significa muito provavelmente o quê? Você começou a ter prejuízo e ele não atingiu o stop e começou a perder, né? Aí, nesse caso, o que vai acontecer? O segundo bloco entra em operação, quando o primeiro aparece difícil de corrigir, e isso já foi por algum tempo. Esse bloco é desenhado para rapidamente corrigir tudo e fechar todas as operações num lucro total. O algoritmo desse bloco, Resource, ele usa o recurso de abrir ordens adicionais baseadas na situação do mercado. Aqui me faz entender que ele provavelmente vai tentar fazer um martingale ou alguma coisa desse tipo. O mercado foi muito contra, ele vai tentar abrir ordem contrária com lotes maiores, alguma coisa desse tipo, tá?
Isso aqui é perigoso, mas enfim, é assim que ele tem funcionado. Vou mostrar o histórico. Essas ordens podem ser abertas pelo robô com um pequeno aumento no lote, no tamanho dos lotes. Tá vendo? Martingale, que eu falei. O que vai permitir que ele rapidamente resolva a situação de trades sem sucesso. Então, é exatamente o que eu falei. Começa aí contrário, ele abre umas trades contrárias maior. Perigoso? Perigoso. Mas a gente já vê que o robô tem um histórico e vamos deixar rodar para ver, né? Não adianta a gente ficar indo nos detalhes de todos os robôs, senão a gente vai acabar fazendo na mão as coisas. Além disso, isso ultimamente permite que se consiga um lucro e não perda. Ultimamente não, assim, além disso, em último caso, né, em última instância, isso permite que você tenha... Tá, aqui já estou dando aula de inglês, hein, pessoal? Então, controle de risco. No nosso robô Forex, nós implementamos um sistema confiável para limitar os drawdowns, que são aquelas perdas, né? Perdas assim, essa conta ser rebaixada, né, e ter aquela curva para baixo, que vai garantir a segurança dos seus fundos, do seu dinheiro no caso de falha, e em caso de falha não vai permitir que você perca mais do que você estava pronto para perder. O robô coloca o stop loss e monitora o status das ordens em tempo real, por isso que é importante a gente ter a VPS lá rodando, né? E, se necessário, elas fecham a preço de mercado de forma forçada, né? Tudo isso funcionando de acordo com um valor de risco definido nas especificações do robô. Beleza? As estatísticas, aí eles quase todo põem um backtest aqui, que na verdade não adianta tanta coisa, é só um backtest, não é em condição real de mercado. Assim, é em condição real, mas não é, né? Não considera spreads, coisas desse tipo, tá? E aí tá falando, comprei hoje, não sei o que, não sei o que. Nós compramos, tá? Que eu falei, já tá rodando, mostrando aqui o MyFX Book do robô, né? Aqui, ó. Como que a gente vê? Tem um ganho aqui de mais de 1000% desde janeiro de 2020. O balanço subindo e a gente vê que tem poucos drawdown, tá? Uma coisa interessante da gente observar aqui, ó, que eu gosto de olhar um sumário de dias. Muitas trades por dia, quantas operações por dia. Na nossa experiência aqui, ele não rodou estudo, nós vamos ver um talvez possível motivo, tá? Duração das operações aqui, ó. 3 dias, ele vai até 13 dias aqui, a maior de todas, né? Mas o grosso está aqui, ó, um dia, algumas horas, tem operação aqui de 3 horas, tem muitas aqui, né? um dia, tá? E operações por hora, tem hora que ele chega a fazer 50 operações, enfim, pelo menos aqui com essas configurações que estão aqui, tá? Uma coisa interessante é que a gente pode ver uma análise customizada, vamos ver assim, ó, vamos ver nos últimos 6 meses, vamos analisar se muda alguma coisa, e a gente dá um zoom aqui, a gente consegue ver, olha só, ele chega a ter alguns drawdown, recupera, aqui ó, nos últimos meses aí, em 2023, todos os meses ganhando por volta de 1%, 2,5%, todos os meses positivos, né? Se a gente olhar a history aí, ó, a data de abertura das operações, ó, hoje teve uma abertura, hoje não, que nem mostra porque ele não deve estar mostrando em tempo real, né? A última foi na sexta. Ele só mostra as que fechou, né? Eles não mostram as operações abertas, não. Então as pessoas podiam copiar sem comprar, né? Enfim, isso aqui a gente consegue ter uma visão geral, mais ou menos quanto. E vamos lá pro... o que veio, né? Aqui ó, na compra. Tem aqui, vem o user manual. Essas configurações aqui, fui eu que salvei aqui as configurações que eu fiz, eu exportei. E vem MetaTrader 4, que ele vem lá o Expert, e o Library aqui da Forex Story lá, que é onde a gente comprou ele, tá bom? A gente fez a instalação conforme o manual fala, tá aqui, deixei o manual aberto pra gente ver. Olha lá, o manual fala que ele é bem simples o manual, tá? São 2 páginas aqui ensinando como instalar, tá? E aqui mais dos parâmetros, olha só, ele tem os parâmetros aqui, ó. Auto Risk.
que auto risk é, se você deixar isso aqui ligado, eu vou resumir para não ficar lendo igual o outro gasta um tempão, né? Se você deixar ligado, ele vai definir o tamanho do lote em função do dinheiro que você tem na conta. Eu não fiz isso por quê? Porque ele não vai operar sozinho na conta, né? Eu defini na mão, tá? Qual que foi esse aqui? Definido aqui no Start Lot, eu pus um microlote, tá? E que é 0,01, né? E aqui tem um risk limit, que é o seguinte, se o auto risk estiver ligado, você limita quanto de risco que você quer, tá? Aqui, ó, uma parte do seu depósito inicial que ele vai usar para o trade, tá? É que para não usar a conta toda, eu posso até considerar isso. Pensei que agora, posso, por exemplo, a conta lá vai ter $1.000. Como tá, né? Eu vou definir 30%, ele vai considerar $300 para a conta. Uma coisa interessante, ele fala aqui, ó, para o USDCAD aqui, ó, mínimo depósito para o USDCAD, que é o que a gente vai operar, $290, tá? E ele sugere um microlote. A gente tem $1.000, vai ter $1.000 na conta. Eu coloquei a conta demo com $1.000. Só beber um golinho d'água aqui. Eu coloquei a conta demo com $1.000, mas é aquilo, vai ter outros robôs rodando, tá? Eu defini um microlote, então acho que tá fazendo sentido aqui, tá bom? Aí ele tem mode, qual modo? Original, que é o que a gente deixou para rodar. Aí ele fala, elas vão ser abertas ou pelo melhor preço, ou ele vai perder trade. Aí tem o modo precisão, que ele abre as mesmas operações no mesmo tempo que a conta verificada. Ele não explica exatamente a diferença dos dois modos, isso assim é muito opaco, né? Mas aqui aí fala assim, mas por causa da diferença nas corretoras, as mesmas operações podem ficar diferentes. E esse método de precisão pode causar uma lucratividade menor, por causa que algumas ordens podem ser abertas a preço diferente comparado àquela na conta demonstrativa, a conta deles lá, né? Aquela que a gente viu no MFX Book. Esse modo Realize, ele depende mais no tempo do que na acurácia do preço, tá? Outra coisa aqui, ele tem o controle de drawdown, limita o drawdown, eu deixei ligado. Basicamente isso, esses outros aqui são mais do MT5, tá? Então olha só aqui, ó, tô conectado no meu VPS, você sabe que minha máquina é Linux, né, você já acompanha, e eu contratei o VPS, igual eu falei, eu vou minimizar aqui, ó. Você vai ver aqui, é uma máquina... Ó, desconectou do meu VPS, por algum motivo, ele vai reconectar aqui. Doideira. Vou fechar aqui. Yes. Fechei. E vou aqui, ó, eu tô usando isso aqui, ó, para conectar no VPS. Só porque eu tô gravando, ele deu pau, ficou o dia inteiro funcionando, olha lá, foi. Então, ó, vou minimizar aqui, tá vendo? É um Windowsão, ó. Uma máquina Windows Server que tá aqui rodando. Eu instalei no Terminal 2, tá? Eu fiz de uma forma de ser um terminal do MetaTrader no modo portátil, que aí vou criar um para cada robô que a gente for rodar, tá? É uma conta demo, começou com $1.000, e assim que eu liguei o robô, ele já até abriu uma operação. Uma compra no SDCAD, ele até ficou um bom tempo no lucro aí, ó. E agora começou, aqui, ó, a compra foi aqui, ficou um lucrinho aí ao longo do dia, agora ele reverteu no final do dia aí, tá? Pontos interessantes aí. Primeiro, me chama a atenção que ele abriu só uma operação, achei que ele ia ser mais nervoso, né? Vamos ver. E olha só que interessante, eu coloquei aqui no semanal, olha só, essa operação que ele abriu, ele colocou o take profit aqui, tá? E o stop loss aqui embaixo, então uma coisa bem diferente do que eu faria numa estratégia minha. Eu acho que esse stop dele tá mais para falar que tem um stop do que realmente ele tá imaginando aqui, porque aqui é muito longe do preço esse stop, né? E meio que para não pegar um stop lá no último caso, lá se tiver um movimento muito forte no mercado, tá? E o take aqui, então se a gente for olhar aqui no diário, ó, dá para ver o take, tá até interessante, né? O take aqui, a gente vê aqui, ó, tem ele, ó,
tentando fazer uma análise, né? Esticou, retraiu, talvez ele possa pegar uma próxima esticada aqui, tá? Não sei exatamente qual time frame que o robô usa para tomar as decisões, porque como eu falei, fica um pouco opaco, tá? Mostrar aquela questão das opções aqui, ó, que ele já está aqui, eu vou aqui no aqui, ó, Expert Advisors, Properties, tá? Olha lá. Tem aqui aqui ó, mas os inputs são aqui, ó. Auto Risk eu deixei falso, o limite de risco é 30, só que não está sendo usado, e aqui Start Lot 1 microlot, Mode, né, lá, que seria que eu falei, ó, é o original, tá, que ele tá, Drawdown Control True, Slippage 20, na verdade esses aqui eu falei que era só do MT5, não, o Slippage, Slippage é a derrapagem, quanto que você aceita se o preço tiver diferente do que o robô mandou abrir, né, ele tá ali o padrão 20, deve ser 20 pips, eu acredito, e o NFA é para tipos de corretora que não permite você operar pro comprado e vendido, tá? Se habilita esse, então ele vai ficar só no modo FIFO, que é First In, First Out, né? Tem algumas corretoras que não permitem, principalmente lá nos Estados Unidos, que não permite que você opere comprado e vendido. Que é o seguinte, se você está comprado em 1.000, você vende 200, é como se você ficasse comprado em 800, tá? Enfim, então é isso. Deixamos, tá aí rodando, vamos ver como é que acontece. Me der deixar pelo menos uma semana aí, ele rodando pra gente ver o que acontece. Agora ele está num leve prejuízo aí, perdendo 32 centavos. O SDCAD andou pouco hoje, né? Se a gente for ver, assim, eu gosto sempre de... Eu estou mais familiarizado a usar aqui o... se a gente colocar no diário aqui... Na verdade, ó, hoje ele caiu 0,5%, só que a hora que a gente abriu essa trade, ele já tinha... Abriu essa trade e já tinha andado bem, né? Deixa eu voltar lá, cadê? Vou colocar no de 1 hora aqui, ó. Tá vendo? Depois que abriu, ele subiu um pouquinho, caiu, não teve tanto movimento não, né? Esse movimento aqui é mais tipo de fim de dia, né? Assim, vou até colocar para aparecer aqui, ó, de colors, eu quero common, cadê? Eu quero que mostre o ASCII também. Eu vou tirar o grid. Pronto, ficou melhor assim. E agora a gente consegue ver o spread ali, ó. Os dois preços, né? Tá vendo, ó? Esse horário aumenta um pouquinho o spread normal. Qualquer corretora que você for vai estar um spreadzinho maior, especialmente em pares menos líquidos, como é o caso aqui, né? Que é o SDCAD. Se a gente abrir aqui, por exemplo, o EURUSD, ó. Se a gente abrir o EURUSD aqui, vamos colocar para aparecer também, ó. Common, show ASCII line, show grid, ok. Aqui, ó. Parece um spread gigante, mas é porque nós estamos no M5, né? Então, esse horário tem um spreadzinho mesmo, ó. 0,747, tem um spread de 3 pips. Parece muita coisa, mas é porque o zoom está muito grande, né? Mas enfim, vou fechar o euro aqui para não ficar gastando recurso do nosso servidor e o SDCAD rodando aí. E é isso, eu posso sair, você viu, eu saio aqui e tá lá rodando no nosso VPS, tá? Bom, com isso eu vou encerrando, já entendemos aqui primeiras impressões, já tá rodando. Eu vou até colocar o título desse vídeo, primeiras impressões do Forex Truck, e depois eu faço uma resenha depois que ele tiver mais tempo rodando. Beleza? Então é isso, agradeço a sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.